Vamos direto ao assunto, né, da nossa aula de hoje. A tendência é que, como eu comentei na aula anterior, nós tenhamos um conteúdo muito mais expressivo, muito mais complexo, tá? Por exemplo, a aula de hoje vai forçar muito a questão de probabilidade e estatística que vocês viram em inteligência artificial. Quem não se lembra disso, não tem problema. A gente vai dar uma fundamentação em cima do assunto, tá? Uma coisa básica. Quem quiser explorar mais a fundo, vai atrás, tá? Não é o foco tratar deste assunto. Nós vamos falar, na aula de hoje, das redes bayesianas. Então, do que se trata o teorema de Bayes? Eu vou trazer um pouquinho de história também, tá? Eu acho que, inclusive, na apresentação não tem, mas eu vou adicionar um conteúdo histórico, né? A respeito de Bayes, quem foi e de onde veio, né? Deixa eu até pesquisar aqui, teorema de Bayes. Deixa eu ver, tem uma... Deixa eu ver se eu acho, só um minutinho. Eu vi um pouquinho hoje, mais cedo, a respeito do teorema, mas também a respeito da parte histórica. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Essa aula, ela foi dividida em duas partes, tá? Então, a primeira parte a gente vai ter um embasamento do que se trata o teorema de Bayes e como se aplica às redes bayesianas, né? E na próxima aula nós teremos algo voltado mais para aplicações, tá? Eu vou citar algumas, mas na próxima aula nós iremos discutir bastante a respeito... desculpa, gente. Estamos dormindo muito mal. A respeito de como funciona de fato o teorema de Bayes para que a gente possa aplicar, né, nas nossas redes neurais, né, que é o tema da nossa próxima aula. A gente vai revisar um pouquinho redes neurais. Então, hoje a gente vai dar uma olhada na teoria, na introdução do que é o teorema de Bayes. Vamos lembrar um pouco de teoria dos grafos, que é muito importante, tá? E qual é a importância do teorema de Bayes para inteligência artificial? Ele é muito aplicado em redes neurais, tá? Onde nós temos algumas questões de tomada de decisão baseado em acontecimentos que já ocorreram e poderão vir a ocorrer novamente, tá? Então, podemos fazer uma analogia com o modelo de aprendizado, né? Que a gente viu lá na inteligência artificial e que nós vamos dar uma olhada de novo a título de revisão, mas muito por cima, tá? Eu não devo focar exatamente, diretamente neste assunto. Eu devo focar principalmente na aplicação, no que é utilizado, tá beleza? Então vamos lá, gente. Vamos ver do que se trata a nossa aula de hoje, tá? Depois eu vou passar aqui uma coisa. A gente vai assistir um vídeo que é um exemplo muito bom, tá, da aplicação do teorema de Bayes. Lá na frente a gente vai dar uma estudada, né, do que se trata, né? Beleza, achei. Muito bem. Eu não coloquei essa parte histórica, tá? Pra gente não ficar dando muita volta falando sobre o assunto.
porque o nosso foco não é bem o que a pessoa, e sim o que ele fez, né? Bom, então nós vamos ver uma breve introdução a respeito do assunto, certo? Em seguida, nós iremos discutir o próprio teorema de Bayes, e aí eu vou falar um pouquinho quem foi ele, tá? Teoria dos grafos, nós vamos fazer uma breve revisão, coisa muito rápida, tá? Vamos ver alguns conceitos de redes bayesianas e algumas aplicações dessas redes, né? No que elas são utilizadas, tá bom? Na próxima aula, a gente deve discutir um pouco mais sobre redes neurais e como as evoluir no assunto dentro, né, fazendo uma correlação com as redes bayesianas, tá bom? Então, vamos em frente. Uma breve introdução, tá? Em muitos problemas reais, não há informações completas sobre o ambiente, seja por falha na coleta dos dados, imprecisão do aparelho de coleta, ou até mesmo sendo a informação de impossível obtenção. Nesses casos, técnicas que trabalham com raciocínio probabilístico pode ser interessante, tá? E no caso, vamos já imaginando a aplicação em redes neurais, questão do aprendizado, né, em cima do algoritmo e tal. Vamos já começar a correlacionar desde já, tá bom? Métodos de raciocínio probabilístico podem trabalhar bem em ambientes onde existem informações parciais, quer dizer, incompletas, né? Onde você sabe, por exemplo, você tem informações esparsas a respeito dos dados de uma população, mas falta informação. Então, vamos pensar que seja um cadastro, um banco de dados, tá? De informações incompletas. E você tem que administrar um conjunto de informações voltadas para a área de saúde baseado nesse cadastro. O cadastro está incompleto. O que seria o certo? O correto seria preparar um levantamento de atualização em cima desse cadastro. No entanto, em dadas situações, nós não temos tempo hábil para fazer isso. Por exemplo, agora, no período de pandemia, ou mesmo antes, quando nós tínhamos, por exemplo, as campanhas de prevenção à dengue. Então, vamos imaginar, nós precisamos cruzar informações para saber quais são os locais onde ocorreu o maior índice de infecção da doença e como foi tratada aquela região, né, durante esse período de infecção. Bom, isso baseado em cima de um cadastro que está com informação incompleta. É difícil. Você precisa gerar informações estatísticas para até mesmo calcular como, vamos imaginar, quantas pessoas poderiam se infectar num período, né, num período de, sei lá, 6 meses, naquela região. Muito bem, aplicando métodos estatísticos e alguns cálculos de probabilidade, nós chegamos a uma numeração. No entanto, a nossa meta não é saber exatamente quantas pessoas, e sim traçar uma estratégia para poder aplicar de melhor forma a profilaxia da doença. No caso da dengue, o fumacê, as visitas em residências, né? Então, o sistema ele tem que pensar exatamente, e a palavra é essa, o sistema tem que pensar baseado nas informações que ele possui. Mas, como já dissemos, o banco tem informações incompletas. Então, ele precisa extrapolar essas informações e considerar as probabilidades de que, por exemplo, na rua X, casa 100, o senhor José ficou doente, teve a dengue. Existe possibilidade de reinfecção. Então, quantos por cento de possibilidade existe? E baseado nessa porcentagem, quais seriam as medidas que nós deveríamos tomar para evitar a reinfecção do senhor José? São muitas perguntas. Isso baseado em um cadastro com informações incompletas?
Complica. Entenderam? É aí que entra justamente o teorema bayesiano, ou o teorema de Bayes, que nós vamos estudar um pouco mais tarde. São cálculos probabilísticos voltados para uma área que tem muita incerteza. Ou, no nosso caso, esse exemplo que nós estamos usando, o banco de dados está incompleto. Pois é. Métodos de raciocínio probabilístico podem trabalhar bem em ambientes onde existem informações parciais incompletas ou informações aproximadas, não exatas. Ou seja, tais métodos podem ser aplicados sobre incertezas, que é o modelo que a gente está pensando. Em ambientes de incerteza, é possível utilizar-se de ferramentas como a teoria da probabilidade, com enfoque bayesiano, que considera a probabilidade como o grau de certeza da ocorrência de um evento. Existe a possibilidade daquele evento vir a ocorrer, mas quantos por cento existe de possibilidade? Certo? A teoria da probabilidade, ela busca dar essa resposta, usando o quê? O teorema de Bayes. É um deles, tá? Não é uma das definições aplicadas para a teoria da probabilidade, não é a principal. Mas é a que mais nos interessa, porque ela se aproxima muito daquilo que queremos aplicar em inteligência artificial. Esses modelos ainda podem ser estendidos a casos onde um banco de exemplos está disponível, e até mesmo onde há falta de informação nos bancos de exemplos. Aí. Nestes casos, os modelos estimarão tais informações por meio de um processo de imputação. Ficou difícil? Calma, a gente vai esclarecer mais. As redes bayesianas são definidas como uma representação das relações entre as probabilidades de ocorrência de eventos, conforme o teorema de Bayes, através de uma rede. E essa rede nos é apresentada na forma de um grafo, usando a teoria dos grafos para criar um modelo de rede. Em cima desse modelo, nós podemos extrapolar dados baseados nas informações que temos. Então, essa extrapolação de dados, ela nos é imputada pela teoria da probabilidade. São incertezas. Nós não temos ao certo a informação correta para ser aplicada. Muito bem, nós então aplicamos métodos que extrapolam os dados, imputando informações para que possamos chegar a um resultado probabilístico, uma percentagem em cima de algo que possa ou não ocorrer. Qual a probabilidade daquilo acontecer? No nosso exemplo, qual a probabilidade do senhor José voltar a ficar doente? O senhor José, que mora no número 100 da rua X, do bairro tal. Certo? Muito bem. Entenderam onde eu quero chegar? É a obtenção de informações da onde, em teoria, nós não teríamos como obtê-las. Então, a gente aplica outros métodos para podermos obter os resultados desejados em cima de informações parciais. Se nós temos informações totais, fica muito mais fácil, é óbvio. Mas aí que tá. Vamos fazer uma analogia agora com a rede neural. A rede neural, ela, a grosso modo, e eu estou sendo bem resumido aqui agora, ela se baseia em tomada de decisão. O nó da rede é questionado se deve virar para a esquerda ou para a direita. Então, qual a probabilidade daquele nó decidir virar para a esquerda? Ou para a direita? Baseado em um comportamento prévio, nós temos que estabelecer essa percentagem. Por quê? Se nós basearmos apenas em dados não empíricos, né, em dados que a gente não possui, não tem realidade, muita gente poderia chutar, tem 50% de possibilidade de virar para a esquerda, 50% de virar para a direita. Então, mas anteriormente, o mesmo nó tomou qual decisão?
ele tem que ter um ponto de partida. Vocês concordam? Nós formamos um grafo. Eu cheguei no ponto A, beleza, agora mudei para o ponto C em vez de para o ponto B. Porque a distância do C é menor. Tomei uma decisão. Baseada em quê? Na distância. Repara, eu tenho informações para tomar decisões, mesmo que sejam informações parciais. Muito bem. Então, ele tomou a decisão e foi para o caminho do nodo C. Excelente. Ao chegar no C, ele tem que tomar outra decisão. Para onde eu vou? Qual o caminho menor? Ele já tem essa métrica, porque ele obteve ela lá atrás. Ele aprendeu que o caminho menor é mais interessante. Nós, seres humanos, temos uma consideração importante nesse pensamento. Porque, para nós, a tomada de decisão é muito mais complexa. Ela é baseada em incertezas. E se eu for por ali, o que pode acontecer? Eu posso ser assaltado, eu posso ser atropelado, pode cair um meteoro na minha cabeça. Como também pode não acontecer nada e você passar aquele caminho numa boa. Entendem? São probabilidades. E estas probabilidades é que tornam a tomada de decisão do grafo ou do nó no grafo muito mais complexa. Para tanto, em redes neurais, nós aplicamos algoritmos de tomada de decisão. Muito bem. Não seria mais fácil nós termos um método probabilístico para tomar a decisão? Baseado nas experiências anteriores de tomada de decisão daquele nó, qual o caminho que deveria ser tomado dali por diante? Entenderam aonde eu pretendo chegar? Muito bem. Então vamos continuar a nossa teoria. O teorema de Bayes. Antes de falar do teorema em si, eu vou contar um pouquinho de história desse cara. Quem foi? Thomas Bayes, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar, eu achei a informação aqui na Wikipedia, tá? Thomas Bayes, ou Bayes, foi um pastor presbiteriano e matemático inglês, pertencente à minoria calvinista na Inglaterra, no período de 1701 a 1761. Conhecido por ter formulado o caso especial do Teorema de Bayes, foi eleito para a Royal Society, ou Sociedade Real Britânica, em 1742. Bayes nasceu em Londres e morreu em Tunbridge Wells, no distrito de Kent, lá na Inglaterra. Foi enterrado em Bunhill Fields Cemetery, em Londres, onde jazem muitos não conformistas, os não anglicanos. Então, esse cara, ele era um pastor presbiteriano, mas também um estudioso profundo da matemática, né? E ele é o pai dessa teoria. Ele que inventou, pensou nisso. Certo? Vamos ver um pouquinho da biografia dele, rapidinho, tá? Só para a gente ter um embasamento. Thomas Bayes era filho de um ministro presbiteriano de Londres chamado Joshua Bayes e nasceu provavelmente em Hertfordshire. Em 1719 foi inscrito na Universidade de Edimburgo para estudar lógica e teologia. Voltou para casa por volta de 1722 para ajudar o pai na Capela dos Não Conformistas, em Londres, antes de se mudar para Tunbridge Wells, em Kent, por volta de 1734. Lá, tornou-se ministro da Capela Mount Sion, ou Monte Sião em português, até 1752. Então, falecendo em 1761. Então, ele morreu jovem. Muito bem.
Vamos entender um pouco, então, do teorema que foi desenvolvido pelo senhor Thomas Bayes. Vamos lá? O teorema de Bayes descreve a probabilidade, atenção, probabilidade de um evento dado, que outro evento já ocorreu. O que é chamado de probabilidade condicional. Nesse teorema, precisamos ter alguma informação anterior. Por isso que eu falei, lembra? Ele já tinha informações da tomada de decisão, ele já sabia como havia decidido anteriormente. Ele usou aquela experiência para tomar uma nova decisão. Muito bem. Ou seja, saber que um determinado evento já ocorreu e qual a probabilidade desse evento, essa informação é chamada a priori. Caso não tenhamos as probabilidades a priori, quer dizer, a gente não sabe nada do que aconteceu antes, podemos estimá-las ou utilizar alguma distribuição de probabilidade conhecida. Vem lá da probabilidade estatística, tá? Distribuição normal, Poisson, entre outras. Muito bem. Com base nas probabilidades a priori e novos dados obtidos, a chamada verossimilhança, temos as probabilidades a posteriori, que podem ser consideradas as novas ou atuais probabilidades. Deixa eu fazer uma mudança aqui rapidinho. Só um instante, tá? Eu vou fazer uma mudança aqui para destacar um pouco mais essas palavras aqui, tá? Alguns termos, né? A chamada verossimilhança. Temos as probabilidades aqui, a posteriori, que podem ser consideradas as novas ou atuais probabilidades. Muito bem. Vamos voltar aqui? Eu só queria dar ênfase em alguma coisa, porque a gente vai usar muito esses termos, tá? E a gente tem que entender bem. A imagem a seguir demonstra esse conceito no formato de uma fórmula. Então, o que nós temos? Nós temos P, a probabilidade de um evento baseado em algo que já aconteceu, que é o B. No caso, nós chamamos de posteriori. É igual a verossimilhança, ou seja, a probabilidade daquele evento voltar a acontecer, vezes a probabilidade que aconteceu. Tudo isso dividido pela evidência, quer dizer, a probabilidade de ter acontecido. Então, é algo meio parecido com adivinhação. Mas tudo isso são fórmulas probabilísticas baseadas em informações. Na hora que a gente vê o vídeo, vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Algumas observações interessantes sobre o teorema. Vamos lá. Quando a utilizamos no contexto da classificação, podemos substituir A por C, ou seja, a classe, e B por X, vetor de características. Lembra a programação? Os eventos são encadeáveis, o que permite combinar diferentes eventos. Alguns problemas podem envolver muitas variáveis, inclusive com dependência entre si. É possível descrever as dependências das variáveis através de uma rede. Beleza? Aqui o material de apoio, que é o vídeo que a gente vai assistir. Nós vamos assistir junto. Esse vídeo vai ficar disponível, gente. O link vai ficar disponível aqui, está no PDF, vocês podem acessar depois. E eu reforço, talvez a transmissão pelo Teams, a gravação aqui, não fique muito legal, tá? Mas eu insisto que vocês assistam a gravação, assistam esse vídeo depois, novamente, tá? Caso provavelmente não fique muito legal, tal, pode ficar meio quadro a quadro. Eu vou conseguir assistir bem, mas talvez vocês não. Então, assistam novamente, tá? Eu vou deixar o volume bem alto aqui para a gente poder escutar bem, tá? E eu vou assistir junto com vocês agora. Beleza? Então vamos lá.
Beleza? Perceberam como ficou mais claro você vendo, utilizando dados, né? Mais importante, ele utilizou informações do próprio enunciado e são informações parciais, nós não temos informações completas. Se tivéssemos, poderíamos tomar, lógico, a tomada de decisão seria muito mais fácil, seria muito mais simples, mas não é esse o caso. O nosso caso é um pouco diferente, nós temos uma situação em que temos informações parciais, precisamos fornecer dados baseados nessas informações. É aí que entra o Teorema de Bayes. Legal? O link está aqui, vai estar no PDF, disponível para vocês lá no Google Drive, tá bom? Então, deixa eu parar aqui. Bom, agora, vamos retomar um pouquinho, vamos fazer uma revisãozinha, vamos falar um pouquinho sobre teoria dos grafos. Vamos olhar um pouco para trás, tá? Para a gente entender e poder dar sequência no nosso conteúdo. Essa teoria estuda os grafos, que podem ser definidos como um conjunto de objetos que estão relacionados de certa forma. Esses objetos correspondem a vértices, também chamado de nós, ou pontos, e as relações correspondem às arestas. Deixa eu corrigir isso aqui, faltando uma letrinha. As arestas, né? Também chamadas de link ou coluna. Peraí. Link ou linha, coluna, não tem nada a ver com coluna. Estou com um banco de dados na cabeça. Muito bem, vamos lá. Existem muitas categorias de grafos que levam em conta a topologia dos grafos, direcionamento, etc. Para deixar mais enxuto, vamos descrever apenas o grafo mais pertinente, que é o que a gente vai usar mais nesse tipo de problema das redes bayesianas, tá? Então, já podemos subentender aí que as redes bayesianas podem ser desenhadas como um gráfico desse modelo? Sim. Então, vamos lá. DAG, que é o Directed Acyclic Graph. Ou, como o próprio nome diz, esse é um tipo de gráfico direcionado, ao contrário do grafo da imagem A, que é aquele cara aqui, ó. Esse grafo tem direções específicas nas relações, arestas. Reparou que esse grafo não tem direção? Não tem nada acertado. Isso é uma característica das redes bayesianas. As arestas sempre têm direção. Por exemplo, não existe a possibilidade de voltar para trás. Por isso que nós utilizamos um grafo acíclico. A gente vai falar disso. E ele tem uma direção única. Quer dizer, ele só vai para um lado só. Ele não tem como voltar. Certo? Muito bem. E acíclico, ou seja, não possui ciclos dentro dele, ou loops. Então, você não vai esbarrar numa situação que você tem que voltar lá atrás e repetir tudo novamente. Não. Tomada de decisão somente em um único sentido. Se o processo for se repetir, então, muito provavelmente, trata-se todo o processo como um grande looping. E todo o processo se torna uma função, ou um método lá na linguagem de programação que está preparando a rede neural. Entenderam? Guardem isso é importante. Beleza. Bem básico, bem para a gente voltar lá atrás e lembrar alguma coisa simples, tá? Quem quiser mais detalhes, vai lá dar uma olhada em teoria dos grafos lá em linguagens formais e autômatos. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora dos conceitos de redes bayesianas, tá? Vamos lá, vamos ver a parte conceitual. Agora que já conhecemos os componentes principais, podemos retornar à nossa definição de redes bayesianas, agora acrescentando alguns detalhes. Olha só a definição. Representação das relações entre as probabilidades de ocorrência de eventos, utilizando probabilidades a priori e a posteriori, informações antes e informações depois, relacionadas através de um grafo, onde os vértices são as variáveis aleatórias e as arestas são as relações de dependência. Agora a gente está correlacionando grafos com as redes bayesianas, certo? Podemos já vislumbrar algum lugar onde gostaríamos de chegar.
Tendo como definição formal o par ordenado SP, no qual S é a estrutura da rede, nós e arestas, e P é o conjunto de distribuições de probabilidade P de um evento XI e uma probabilidade a priori de um evento XI, em que a probabilidade do evento XI são os nós pais do evento XI. Nossa, coisa confusa. Então, só que agora a gente está misturando grafos com o teorema de Bayes, certo? Então a gente tem que pensar o seguinte: o S é a estrutura da rede, beleza? Os nós e arestas. Então, as posições onde eu vou estar naquele momento. O P é o conjunto de distribuições de probabilidade. Então, ele trata dos eventos a priori e a posteriori, certo? Conforme a gente explicou ali atrás. Lembra do vídeo, tá? O vídeo mata a pau isso aí. É possível obter a distribuição de probabilidade conjunta da rede, multiplicando as probabilidades condicionais em cada nó em todos os caminhos da rede. Então, olha só, vamos entender. A gente tem um grafo, certo? Que seria vamos imaginar, um mapa de tomadas de decisão até chegar a determinado ponto, certo? Muito bem. Então, baseado nesse grafo, que você sabe os nós e as arestas, é possível obter a distribuição de probabilidade conjunta da rede, multiplicando as propriedades condicionais em cada nó, em todos os caminhos da rede. Então, para cada nó, nós temos probabilidades. Qual a probabilidade de tomar a decisão para a esquerda, para a direita? Certo? Então, baseado nessas informações, nós podemos obter a distribuição de probabilidade da rede como um todo, certo? Qual a possibilidade de eu chegar até o ponto final? Baseado no somatório destas probabilidades, eu obtenho a probabilidade final, certo? Então, no nosso caso, a tomada de decisão do nosso primeiro exemplo foi lá no grafo, foi a questão da distância, o caminho menor a ser percorrido entre dois pontos. Muito bem. Se nós gostaríamos de obter a probabilidade dele tomar o caminho mais curto, nós teríamos que analisar o grafo, verificar as probabilidades condicionais em cada nó para que possamos obter um valor final. Tá, professor, e para que isso é importante? É importante porque vamos imaginar que a tomada de decisão seja algo muito importante no processo. Então, se pensarmos desta forma, nós chegamos a que consenso? Se você decidir ir pelo caminho mais curto, durante todo o grafo, qual é a probabilidade de você chegar ao final? Você vai ter que somar as probabilidades condicionais em cada nó até encontrar, né, aí fazer esse somatório para chegar numa possibilidade final. Isso é muito parecido, tá, com as tomadas de decisão em jogos, principalmente. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas os jogos, especialmente os RPG, que tem histórias muito extensas e tal, eles baseiam os questionamentos, as conversas do personagem, utilizando a teoria dos grafos. Então, pensa só, vamos nos colocar nesse exemplo, tá? O nosso jogador chegou num ponto em que ele tem que conversar com a pessoa. Dependendo da resposta que você ter no diálogo, conforme você vai tocar esse diálogo,
você pode ter consequências. Por exemplo, se você tiver um diálogo legal, aquele personagem pode dar para você um caminho a seguir que é mais seguro, mais tranquilo. Se você não tiver um diálogo muito bom, aí você tem possibilidades. Por exemplo, se você foi muito hostil durante o diálogo, o personagem quer mais que você se ferre. Então, ele não vai te falar nada do caminho seguro e você que se vire. Se o diálogo foi razoável, mas o personagem ainda não confia em você, ele pode liberar alguma informação para você a respeito do caminho que você vai seguir. Sem, no entanto, dizer a você que lá na frente você pode tomar uma decisão que pode te colocar dentro da toca de um monstro. Então, a possibilidade do diálogo ser bom e você conseguir um sucesso é de quantos por cento? Aí é a hora de olhar para trás, o a priori. Você tem respondido os diálogos de maneira positiva ou de maneira hostil? Então, se você tem respondido os diálogos de maneira positiva, qual a tendência do jogo? Partir para um lado mais positivo. Se você tem sido hostil nos diálogos do jogo, a tendência é qual? É o jogo aumentar o nível de hostilidade com você. Então, ele vai partir para um outro lado, uma outra tomada de decisão. Beleza. Essas decisões essas probabilidades são a posteriori. Então, é aquilo que você pode vir a decidir. Então, isso quer dizer que existe uma forma, vamos dizer assim, de prever o futuro, ou de prever qual será a sua possível decisão em dada situação. É justamente do que trata o teorema de Bayes. Por isso, ele olha para trás, para o a priori, para ter uma ideia. Falou, esse cara aqui tem respondido as perguntas de uma maneira meio hostil. Meio, não totalmente. Ah, então de vez em quando ele é hostil, de vez em quando ele não é. Tá, vamos dar a colher de chá. Vamos deixar ele jogar mais um pouco. Lá na frente, se ele responder alguma coisa mais hostil, ele cai na armadilha. Certo? Isso acontece muito nos jogos RPG, gente. Um exemplo aqui que eu tô dando para vocês é esse exemplo especialmente voltado para o The Witcher 3, onde os módulos do diálogo, dependendo do que você responder ou do que você escolher, você pode ter um problemão lá na frente, certo? E o personagem pode muito bem esconder uma informação de você que, na hora que vá por esse caminho aqui e tal, beleza. Só que ele não fala que naquele caminho, lá naquela ponte, lá mais para frente, vai ter um gigante de pedra te esperando lá para você lutar. Certo? Agora, existe a possibilidade de você responder de uma forma cordial. Tá, se esse jogador tem se comportado de uma forma cordial, então o jogo permanece trabalhando de forma cordial. E também tem a questão, ele pode estar respondendo as coisas de forma cordial apenas como embuste. Então o jogo precisa analisar todas as probabilidades olhando para o comportamento anterior para prever um comportamento futuro e uma tomada de decisão. Isso, meus caros, é o teorema de Bayes aplicado na prática. Isso é uma rede bayesiana. Mas, professor, o conceito de rede não é baseado em teoria dos grafos, aqui no modelo de Bayes? Sim. Então, vamos pensar que cada personagem, meus caros, seja um nó desse grafo gigantesco que nós temos do diálogo do jogo. As arestas seriam os caminhos que seriam tomados, certo? Algumas arestas podem ter complicações, de uma distância maior,
um nível de dificuldade mais elevado, certo? Tudo baseado em quê? Baseado em uma discussão, uma conversa que o nosso personagem teve com um personagem do jogo, um NPC do jogo. Dada a resposta do NPC e dadas as suas respostas, o jogo calcula as probabilidades e coloca você naquele caminho que você está pedindo para ir. Certo? Essa é a melhor forma de compreender isso, gente. Então vamos lá. Já falamos sobre isso, né? Já entendemos esse conceito. Vamos falar sobre a utilidade ou inferência. Inicialmente, ela pode ser tida como uma forma de representar um conhecimento especialista sobre incertezas do objeto de estudo. No nosso caso, tá, gente, vamos adotar o modelo do jogador. No nosso caso, o jogador, certo? E de inferir sobre o que era desconhecido, ou seja, aonde as probabilidades não são representadas diretamente no modelo. O jogo não tem como saber o que o jogador vai decidir. Ele pode olhar para trás, né, nas informações a priori, para estimar uma resposta. Mas ele não tem como adivinhar. O jogo não faz isso. Ele é baseado em probabilidade. E as respostas fornecidas também são baseadas em probabilidade. De acordo com os diálogos que você manteve anteriormente, o jogo vai estipular um diálogo para você que ele pode te induzir a um caminho o qual você não estava afim de ir. Isso pode acontecer? Pode. Pode. Quem joga já passou por isso. As redes bayesianas como classificadores. Vamos dar uma olhada agora. Além da inferência, a rede pode ser interpretada como um classificador. Desculpa, gente. Onde a classe e as características são representadas no modelo, sendo que a classe possui uma dependência em relação às características, não obrigatoriamente a todas elas. Dessa forma, é realizada uma classificação com base nas probabilidades a posteriori, quer dizer, tudo aquilo que ele pode vir a responder. Muito bem. Como nem tudo são flores, existem problemas relacionados a essa estratégia. Isso é meio adivinhação, né, se você parar para pensar. Se o número de configurações é grande, o erro de estimação será grande. Mesmo com uma amostra grande, o que evitaria o problema anterior seria custoso estimar os parâmetros. Devido a esses problemas, foram criadas algumas alternativas que realizam simplificações topológicas na rede, que diminuem o erro de estimação e simplificam o processo de estimação de parâmetros. Em outras palavras, no nosso modelo de jogo, seria como se, por exemplo, o comportamento do jogador fosse considerado errático pelo jogo. O jogo passa a não entender mais como o jogador está atuando. Ele é hostil ou ele é pacífico. O jogo não sabe dizer ao certo. O que ele faz? Então, o jogo aplica algumas simplificações nesse grafo, que é o caminho, né, de diálogo que é mantido. Ele aplica algumas simplificações para tentar eliminar possíveis caminhos que o jogador não fosse responder. Então, ele elimina certos diálogos desse grafo para, assim, evitar que o jogador não parta para um caminho que não tem volta, um beco sem saída. Em algumas situações, por exemplo, poderia ser assim, colocar o jogador em uma situação em que é morte certa. Não tem como escapar, certo? Isso vai contra até mesmo a questão da jogabilidade, né? Então, o jogo ele tem que analisar as respostas anteriores para esboçar um modelo.
E ele vai tirando desse modelo, seriam as probabilidades a posteriori, ele vai tirando algumas arestas ou até mesmo alguns nós nesse gráfico de diálogo que poderia induzir o jogador a um beco sem saída. Certo? Isso é interessante a gente analisar, porque são questões de tomadas de decisões baseadas em experiência. Tá bom? Vamos em frente. Alguns dos classificadores aqui, né? Naive Bayes Classifier, ou NBC. Aqui é realizada a inversão da classe e das características, ou seja, a classe ficará na raiz e as características ficam nas folhas, que são filhas diretas da raiz, modelo de árvore, né? Também é considerada a independência entre as características, já que elas são filhas imediatas da classe. Esse método traz a vantagem de estrutura fixa da rede, com isso, somente os parâmetros precisam ser definidos. E a desvantagem é que ele assume a independência entre as características. Os resultados dependem do domínio do problema. Caso essa simplificação de topologia seja muito diferente da realidade, os resultados podem não ser bons. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando aplicado o NBC no nosso gráfico do jogo, o que pode vir a acontecer? Ele pode até prevenir alguns becos sem saída. No entanto, ele vai criar alguns caminhos que não sejam tão agradáveis ou interessantes para o usuário. O que pode impactar diretamente na experiência do usuário com o jogo. E é algo que nós não queremos. Certo? Nós queremos que o nosso jogo seja um sucesso. Então, neste caso, a aplicação do NBC poderia prejudicar o jogo. E aí, como é que eu resolvo isso então? Eu preciso montar o grafo para criar a estrutura de diálogo do jogo. Muito bem. Para isso, tem uma evolução desse cara chamado de Tree Augmented NBC, ou TAN. É uma extensão do NBC, onde cada variável característica pode ter, no máximo, mais uma variável característica como pai, ou seja, permite ter uma estrutura mais flexível. Qual é o impacto disso no grafo do nosso jogo? O impacto seria o seguinte: se nós aplicássemos o NBC, ele eliminaria da topologia alguns nós que poderiam criar caminhos becos sem saída. Mas ele pode criar também caminhos que são menos engraçados, menos interessantes, menos objetivos para o jogador. Muito bem. Já utilizando o TAN, o que acontece? Ele cria o caminho, mas ele começa a olhar para cada nó e observar o pai desse nó. No nosso caso, o nó seriam os NPCs do nosso jogo. Então ele começa a perceber assim: tá, esse NPC aqui, ele está na área, ele está na árvore do grafo dessa discussão, certo? Muito bem. Ele pode gerar um caminho, um beco sem saída? Não. No momento que o jogador, do jogador dentro do modelo do grafo, da rede, esse NPC não geraria um beco sem saída. Muito bem. Então, ele não gera um beco sem saída, tá? Ele pode gerar, qual a probabilidade de gerar um caminho que o jogador não goste ou não agrade, não seja de seu interesse? Aí a gente aplica o teorema de Bayes ali, naquele nó, para avaliar essa possibilidade. Dentro dessa possibilidade, o que ele faz? O TAN, ele considera quem? Este NPC, que representa um nó da rede, ele teria um NPC ancestral, que poderia direcionar a conversa, e na hora que ele apontasse para o nosso NPC desse momento, né, esse que a gente está observando agora, o diálogo tendesse para um caminho mais agradável para o usuário. Isso é uma consideração muito importante no caso do jogo. Por quê? Porque traz a possibilidade de evitar, primeiro, os becos sem saída e, depois, as possibilidades de gerar caminhos que não sejam tão agradáveis ou interessantes para o usuário.
durante a sua experiência no jogo. Existem vários jogos, se vocês pararem para pensar, que... vou dar um exemplo, Fallout 4, por exemplo. Durante o diálogo, você tem possibilidades de responder de 4 formas distintas, certo? Mas aquele NPC, ele não se deixa desviar. A estrutura de diálogo dele é muito fixa. Por quê? Aplicando o TAM no modelo grafo, nós chegamos à conclusão que aquele NPC, ele não deixa descambar por um caminho que possa prejudicar o jogador lá na frente. Certo? E isso é baseado em redes neurais, meus caros. É importante que vocês entendam isso. Por isso que eu estou fazendo essa analogia com o jogo. Certo? E não é só analogia, não. Muito jogo trabalha dessa forma, tá? Beleza? Os pontos fortes das redes bayesianas. Com a analogia do jogo, vocês já entenderam, né? Mas vamos dar uma olhada o que ele traz para nós de interessante. Olha lá. Considerando que temos os valores corretos das probabilidades, inclusive das condicionais, conseguimos um valor ótimo de classificação. Então, nós conseguimos um resultado muito próximo daquilo que vai ser, de fato, realizado. No exemplo do jogo, nós poderemos concluir que o nosso jogador vai encontrar o caminho adequado dentro do nosso grafo em um determinado período de tempo. É uma possibilidade. Elas conseguem lidar com dados incompletos, os missing values. Bom, a gente já discutiu isso, né? Quando algum NPC começa a cortar diálogo, significa que ele está sendo direcionado e está te direcionando para determinado caminho, para o bem ou para o mal. Aprendizado de relações causais, permitindo interpretabilidade, que nos dá uma utilização mais interessante em alguns domínios, onde interpretar os resultados é crucial. No nosso exemplo, o jogo precisa saber que o caminho que o jogador está tomando vai levar ele a um determinado fim. Exemplo, Fallout 4, que é o exemplo que eu estava dando agora há pouco, ele tem quantos finais? Depende do caminho que você tomar. Que nós já contamos até hoje 12. 12 finais distintos. E até hoje nós ainda descobrimos caminhos diferenciados dentro do grafo que compõe os diálogos do jogo. Até hoje. Fallout 4 saiu em 2013. Olha só. Estamos em 2021 e ainda estamos encontrando coisa nova. Um outro exemplo muito bom, The Witcher, foi lançado em 2015. Até hoje nós encontramos muitas coisas, muitos diálogos que levam a side quests até pouco tempo atrás desconhecidas, né? Ninguém sabia que poderia ter aquilo ali. E olha, que muita gente eu mesmo já zerei The Witcher completo, tá? Mais de 4 vezes. Fallout 4, pelo menos umas 5. Eu tentei fazer 5 finais distintos. Em algum momento eu falhei, eu não consegui. Então, até hoje, eu já consegui ver 3 finais diferentes do Fallout. Nós sabemos que tem 12. Tá? Outro ponto forte é que ele combina dados e conhecimento a priori, conhecimento anterior, ou seja, podemos inserir o conhecimento do especialista da área tanto quanto o conhecimento empírico. O conhecimento empírico vem da experimentação, ou vivência, aquilo que o jogador vivenciou. No nosso modelo, seria o quê? Se nós aplicássemos alguns conceitos comportamentais baseados, né, nas ideias da psicologia, nós poderíamos induzir o caminho do jogador, introduzindo conhecimento a priori para ajudar a tomar a decisão. No caso do jogo, seria o quê? Seria um NPC que traria uma informação durante o diálogo. Fulano,
aconteceu tal coisa em tal lugar, tal, pousou um dragão lá, não sei aonde, tal. Aí na hora você fala, pô, então esse caminho eu não posso tomar, certo? Então, são intervenções trazendo informações a priori, são coisas que já aconteceram, são experimentações que já foram realizadas, e que trazem novas informações para aquele nó, aquela tomada de decisão. Certo? Muito bem. Boa forma de evitar o overfitting quando utilizamos a estimação MAP. Para entender isso aqui, a gente vai pular um pouquinho aqui e depois eu volto, tá? O que é overfitting, professor? Sobreajuste é um termo usado em estatística para descrever quando um modelo estatístico se ajusta muito bem ao conjunto de dados anteriormente observado, a priori, mas se mostra ineficaz para prever novos resultados, a posteriori. Então, o overfitting é o quê? É um fenômeno que acontece da probabilidade que permite que a gente avalie muito bem o que veio antes, mas muito mal o que vai vir em seguida, certo? Então, se a gente voltar aqui, ó, ele fala que a rede bayesiana é uma boa forma de evitar o overfitting, tá? A estimação MAP, ela é o quê? Ela é baseada nos resultados, vem lá da probabilidade estatística. Ela é baseada nos resultados. Então, a MAP é quanto melhor o resultado, mais vantagem você tem de uma solução adequada e positiva. Essa é a estimação MAP, ela é muito positiva. Ela é baseada em decisões, tomadas de decisões que levam um caminho positivo. E a melhor forma de se evitar isso é utilizando a rede bayesiana, porque ela, naturalmente, ela prioriza o quê? Graças às suas classificações, ela prioriza caminhos que impossibilitam os becos sem saída. Ou os resultados não tão agradáveis. Certo? Vamos em frente. Classificação multiclasse é natural, ao contrário de outros classificadores que não são naturalmente binários. Classificação é ligada, aqui nesse caso, a tomadas de decisão. É o modelo em que você tem mais de uma tomada de decisão. Certo? Não tem um caminho binário, ou é A ou é B. Não, você pode ter outras variações, outras possibilidades, certo? É um método supervisionado, ou seja, precisamos saber a classificação para realizar o treinamento da rede. Isso é importante. A rede bayesiana, ela possibilita que você a conheça e a controle como um todo. Então, em todo tempo, a todo momento, tá? Quem está tomando conta da rede sabe exatamente o que está acontecendo. Certo? Muito bem. Isso lembra muito o quê? Isso lembra muito os algoritmos chamados de... Vou lembrar, peraí. Os algoritmos imunológicos. Lembram disso? Não sei se vocês chegaram a ver isso com o professor Roberto. Os algoritmos imunológicos são aqueles no qual o comportamento se baseia muito no sistema imunológico humano. Né? Então, ao encontrar um problema, trata-se o problema, resolve-se o problema e aí segue-se em frente. Igual o sistema imunológico. O sistema imunológico encontra uma bactéria, um vírus, tal, né? Vamos chamar de macrófago, né? Porque tem vários, né? Mas vamos dizer que o macrófago vai lá, abraça aquele corpo estranho, né? O absorve. Pode ser que já resolva o problema ali mesmo, né? E aí ele continua. O algoritmo imunológico, ele trabalha da mesma forma. Ele encontra um problema, absorve o problema, resolve o problema e aí segue em frente. Certo?
Isso eu estou sendo bem resumido, tá, gente? O assunto é extenso demais. Paramétrico, porque precisamos, parâmetros, né? A rede bayesiana tem muitos parâmetros para ser estabelecidos. Várias variáveis de controle você pode estabelecer. Pensa, por exemplo, no exemplo do jogo, do grafo do jogo que nós fornecemos. É um exemplo muito amplo, né? E pode ser parametrizado. Por exemplo, você pode reduzir a quantidade de diálogos, porque você quer estabelecer um caminho não muito hostil e não muito de boa, para que a pessoa possa transitar. Também tem a possibilidade de você mudar esse parâmetro e falar, bicho, deixa o cara ser hostil nível Kratos, e aqui você deixa ele ser anjinho da guarda. Tá? Então, paramétrico, porque precisamos assumir uma distribuição dos dados para conseguir estimar os parâmetros. Caso os dados sejam categóricos, assumimos uma distribuição multinomial, e caso sejam contínuos, podemos assumir uma distribuição normal, por exemplo. Então, baseado nesses parâmetros, é que a rede sabe como operar. Ela sabe como proceder. O exemplo que eu dei aqui agora, por exemplo, do tamanho do grafo, né, durante o trajeto do jogador, ele exemplifica muito bem isso. Então, você especifica esses parâmetros, né, até mesmo a quantidade de perguntas que vão ser feitas ou respostas que serão dadas. Você pode estabelecer isso também. Lembrando, quanto maior o nível de perguntas, e aí isso pode causar um problema, mas está relacionado diretamente com quais respostas você espera. Porque lembre-se, é um processo de tomada de decisão. Dependendo do que você responder, o jogo vai se comportar de uma forma completamente diferente. Certo? Vamos em frente. Já falamos sobre o overfitting. Agora vamos falar desses parâmetros, dessa calibração desses parâmetros, tá? Como é que é feito? É comum que os indutores de classificadores, métodos que criam classificadores, possuírem um ou mais parâmetros, como no caso da rede bayesiana. Mas podemos utilizar um valor unitário ou podemos utilizar um valor específico para cada variável. A escolha de valores específicos para cada característica é feita de forma a maximizar alguma medida de desempenho do classificador, como a acurácia, ou seja, a capacidade de acerto. Né? Vamos falar e no final a gente discute. Os testes de estimação de erro são realizados para cada um dos valores possíveis de forma a encontrar as melhores medidas desejadas. Esse processo é chamado de calibração de parâmetros ou parameter tuning. Como escolher os valores a serem testados? A fim de não fazer uma busca exaustiva, existem várias estratégias possíveis. A gente vai discutir elas, tá? Neste caso aqui, nós estamos o quê? Estabelecendo como os parâmetros vão atuar diretamente na rede, certo? Como eles vão trabalhar diretamente com a rede. De que forma eles vão atuar, certo? Muito bem. Quais são essas estratégias? Grid search, ou busca em grade, né? É definida uma grade dentro do espaço de valores possíveis, com um espaçamento definido entre os pontos da grade a serem testados. Precisamos lembrar que o processo de estimação de erro será realizado para cada valor dentro do grid. Por isso, é importante conseguir encontrar um meio termo no espaço entre os pontos. Uma maneira de conseguir isso é definir um ponto inicial de interesse e tornar o grid gradativamente mais denso próximo a esse ponto. Então, o que ele está falando aqui, em outras palavras? Ele está falando de estabelecer, por exemplo, nós temos o grafo, vamos imaginar assim, tá? A gente tem vários pontos, cada ponto é um NPC com uma linha de diálogo específica. Vamos imaginar que nós queremos estabelecer que uma determinada linha com alguns pontos no caminho até o final, nós queremos estabelecer aqui uma linha de teste em cima disso. Para isso, nós estabelecemos uma grade, certo? Então, todos os testes serão realizados nos NPCs, tá? A fim de saber as respostas e quais caminhos essas respostas poderiam apontar. Isso é uma forma da gente validar se a nossa lógica está correta a nível de jogo, certo?
Random Search. Bom, se o grid monta um grid para fazer a pesquisa, o random busca aleatoriamente, né? Os valores a serem testados são sorteados aleatoriamente e podem seguir alguma distribuição para a seleção dos valores. Também é possível realizar a combinação dos métodos realizando uma random search dentro do grid search. Deixa eu só mudar um negócio aqui. Grid search, que deveria estar em itálico. Muito bem. Então, o que isso significa? Significa que é possível você ter um grid, tá? É possível você ter um grid com todos os nós que compõem aquele caminho de testes que você deseja avaliar, e você pode testar os vários pontos dentro desse grid, que são compostos pelos nós, ou no nosso exemplo do jogo, os NPCs, né? E as suas linhas de diálogo. Como também é possível você sortear um nó para fazer um teste. Eu quero saber se esse caminho aqui, se essa conversa com esse cara vai indicar um caminho que realmente dê certo. Então, a partir dali, você inicializa a conversação e, dada a tomada de decisão, você consegue testar quais caminhos ele vai estabelecer. Se ele for por um caminho muito hostil, peraí, isso aqui precisa ser reavaliado. Ele não pode partir por essa linha de diálogo aqui. Você revisa o código estabelecendo um novo caminho. Ou você deixa do jeito que está, baseado nos parâmetros que foram configurados, você deixa do jeito que está estabelecido que ele vai, né, que ele vai tomar um caminho mais hostil, mais complexo, então você deixa o trem acontecer e ele vai tomar por aquele caminho. Se vai dar certo ou não vai, aí é com o jogador. Certo? Tudo isso, gente, é baseado em parâmetros, parametrização. Você estabelece isso, tá? No modelo do jogo lá no Fallout, você tem várias situações que você pode estabelecer parâmetros para ele, até mesmo alterando em algumas situações alguns comportamentos. Existem alguns moldes que vão muito além, muda até a personalidade do jogador, tá? Ou de algum NPC, né? Você até estabelece um novo caminho para que possa ser seguido através daquela discussão, aquele diálogo daquele NPC. É possível? É possível, tá? E você pode também, como eu disse, né, estabelecer uma pesquisa dentro para localizar um determinado caminho e falar, a partir daqui, para onde eu vou? Aí ele começa as derivações, né, dos caminhos, seguir os caminhos dentro do gráfico para saber exatamente onde você vai parar. Pode ser que ele, lá no meio, você tenha programado algo e não tenha prestado atenção e criado um beco sem saída. Você vai descobrir. Certo? Muito bem. Vamos ver, então, a parte final, que seriam as aplicações. Para que servem as redes bayesianas, professor? O senhor deu exemplos voltados para jogo, mas só funciona em jogo? Não, não funciona só em jogo. Olha só, olha que exemplo interessante esse aqui. Nesse exemplo, temos uma rede relativa à rega de um jardim. Processo de regar o jardim. Esta pode ser feita naturalmente através da chuva ou recorrendo a um sistema de rega. Então, veja só. Você tem aqui o teu nó, você tem a sua posição, priori e você tem posteriori, certo? As possibilidades. Muito bem. Aí você vem para, se está nublado, ele vem para a rega e aqui na rega você tem esses valores aqui. Tá? Repara que a gente tem tabelas verdade, porque são tomadas de decisões, né? A gente precisa estabelecer isso. A gente usa isso lá na probabilidade para estabelecer a tomada de decisão de determinado caminho. No modelo do jogo seriam os nossos diálogos, certo? Para a chuva, mesma coisa. E por fim, a relva molhada, nós temos estes resultados aqui. Isso é uma rede bayesiana. Interessante, né? As probabilidades de cada variável condicionadas pelos seus pais estão explícitas nas tabelas. Aqui, ó. As tabelas explicitam isso. Né? Aqui, ó. Olha os pais aqui. Rega e chuva. Certo?
A partir dessa informação, é possível calcular qualquer probabilidade relativa às variáveis do modelo. Por exemplo, a partir de determinadas evidências, podemos calcular a probabilidade das suas possíveis causas terem ocorrido. Isso aqui é um exemplo genérico, tá? Eu, quando vejo esse enunciado, vem para mim a questão de controle populacional, tipo controle urbano, entenderam? Por exemplo, determinado fluxo de veículos na cidade pode ser determinado através de uma rede bayesiana, onde cada sinaleiro poderia ser um nó. E cada cruzamento você teria tomadas de decisão, certo? E vamos imaginar que você tem cruzamentos em que entrar à esquerda, uma conversão à esquerda, poderia ser uma conversão proibida. Então você infere ali, né, um parâmetro proibindo a movimentação ao contrário do fluxo naquela situação. Certo? A pura aplicação de rede bayesiana, gente. Probabilidade. As inferências podem ser realizadas sobre redes bayesianas para, olha só, diagnósticos dos efeitos para as causas. É possível realizar diagnósticos em massa dentro de uma população para obter alguns resultados baseados em alguma enfermidade. Está sendo muito feito agora no Covid. Tá? As causas, de causas para efeitos. Então, você partia assim, o que causou o problema para possíveis efeitos de determinada situação. É possível? Sim. Por exemplo, o modelo climático, especialmente voltado ali para a parte de furacões, essas coisas assim, ele considera esse tipo de coisa, as probabilidades, né? Intercausais entre causas de um efeito comum. Então, você tem várias causas, né, que causam um único efeito. Que vem à mente. Você tem várias situações, por exemplo, de perigo para a população, cuja causa comum seria morte. O beco sem saída, que eu falei antes. Né? Muito bem. Então, isso é interessante, a aplicação disso para prevenir determinadas situações. Isso é bastante interessante, tá, gente? E é muito utilizado. Agora, exemplos mais diretos, tá? Na área da saúde. A utilização de sistemas de apoio à decisão clínica com recurso a redes bayesianas tem sido frequente. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Por exemplo, diagnóstico. Sistemas expert para previsão instável de angina baseada em redes bayesianas, ou utilizado, né, em redes bayesianas, utilizando redes bayesianas. E o prognóstico, que é a previsão de prognósticos de câncer de peito, câncer de mama, né? Pela integração de microarray data. Agora eu fiquei na dúvida. Com redes bayesianas. Deixa eu traduzir isso aqui para da letra, que agora eu fiquei na dúvida. É saúde, não é nosso assunto, né? Vamos ver do que se trata, porque a gente vai aprendendo, né? Vamos olhar aqui. Deixa eu ver do que se trata este assunto aqui. Fiquei curioso agora. Olha só, que interessante. É realmente algo bastante interessante, hein? Ó, previsão do prognóstico do câncer de mama, integrando dados clínicos e de microarray com redes bayesianas. Isso é título de um artigo médico-científico. Poxa! Quando eu peguei o material, eu não olhei essa parte, não. Bastante interessante, né, gente? Tá vendo? Olha que coisa legal. É utilizar conceitos que são baseados em probabilidade, estatística, conceitos matemáticos, e alguns conceitos de inteligência artificial dentro de áreas como da saúde, né?
Pô, muito legal, interessante. Previsão do câncer. Muito legal mesmo. Vamos continuar? A gente está quase no fim já, tá? Vamos falar de algumas aplicações agora, tá? Softwares. Existem alguns softwares que utilizam redes bayesianas para a gente fazer utilização, né? Você desenha os grafos e repassa as informações parciais e você vê essa rede funcionando. É muito legal, tá? Tem um aqui que eu, inclusive, vi antes. Eu ia trazer, mas eu achei complexo demais para a gente fazer uma experimentação aqui. Talvez numa aula posterior eu traga para vocês o software sendo utilizado. A gente faz um case de estudo em cima disso para a gente entender como funciona, tá bom? Bom, vários pacotes de software para construção e análise de redes bayesianas. Então, a gente tem lá o OpenBugs, desenvolvido pela Open Bugs Foundation em projeto colaborativo. Código aberto sob a licença GNU, GPL. Ele utiliza Monte Carlo via cadeias de Markov. São algoritmos, né, que são empregados em redes neurais. Interessante. De baixo, ó, Microsoft Bayesian Network Editor, desenvolvido pela Microsoft Research para ser usado para fins não comerciais. A Microsoft ela faz muito investimento em algumas tecnologias voltadas para a área da saúde, especialmente por causa do Bill Gates. Ele gosta de trabalhar com esse tipo de coisa. A fundação dele trabalha muito com isso, certo? E aquele que eu falei para vocês que eu tive um contato prévio antes, que é o Netica. Eu achei muito interessante esse cara, tá? Só tem um probleminha. Quando eu procurei, eu só achei a versão paga. Eu não achei a versão free. E eu nem sei se tem versão free, tá? Eu vou dar uma olhada. Aqui a dele fala que tem uma versão demo que limita a dimensão do modelo a construir. Talvez seja essa versão que ele estivesse trabalhando, tá? Quando aprende as tabelas de probabilidade condicionada a partir de dados, pode utilizar um dos 3 algoritmos: contagem, método gradiente ou EM, que é o Expectation Maximization. Pelo que eu andei observando, para que a gente poder aplicar, nós vamos considerar mais o primeiro, que é o algoritmo de contagem, e o último, que é o Expectation Maximization. Tá? Não sei se nós vamos ver isso na prática. Não sei, acho que não dá tempo. Eu gostaria que a gente visse. Pelo menos para ter contato com esse Netica, para a gente ver como é que ele funciona. Tá? Porque ele não é uma rede neural, mas ele utiliza os conceitos das redes bayesianas para você desenha graficamente o grafo que você deseja trabalhar e cria as situações que você gostaria que ele aplicasse, fornecendo as informações parciais para ele mostrar as tomadas de decisões e as possíveis respostas ao problema. Bastante interessante. Muito interessante. Beleza? O assunto é extremamente complexo, eu sei disso. Exige muito estudo, exige muito entendimento e exige muito essa interação e correlação com áreas que a gente conheça, como, por exemplo, os jogos. A minha indicação para vocês é: pesquisem jogos de RPG cujos diálogos e tomadas de decisão influenciem na história e na experiência do jogador. Esses jogos, na sua grande maioria, estão usando o teorema de Bayes para ajudar a resolver determinadas situações, como os vários exemplos que nós citamos aqui durante a aula. Tá bom? Beleza, vamos para a parte final, o relatório de aula, o momento close da aula, né? E tá errado isso aqui, só um pouquinho. Eu peguei o material e ele acabou não trazendo aqui. Então, o que eu quero, gente? Conceitos do teorema Bayes, tá? E os conceitos. Hoje eu estou errando tudo, hein? Conceitos
das redes bayesianas, tá? Então, eu quero que vocês analisem, observem o que a gente viu. Em especial, gente, assistam aquele vídeo, tá? Assistam alguns outros vídeos que tem sobre o assunto, para entender, fixar legal. Eu vou procurar algum material para vocês que demonstre a resolução de alguns problemas desses, tá? Para que a gente possa entender matematicamente como a gente pode aplicar isso depois a nível de programa. Porque a nível de programa, eu espero que a gente tenha tempo para isso, tá? Nós poderíamos analisar um problema e criar talvez uma solução meio genérica para atender a situação, para ajudar as tomadas de decisão dos algoritmos que nós iremos analisar, tá bom? Beleza? Então, o que eu quero de vocês é isso, os conceitos do teorema de Bayes, tá? Que se confundem muito facilmente com as redes bayesianas. Então, eu simplesmente só quero conceitos. Eu quero que vocês montem um relatório baseado em conceito e passem para mim, tá bom? O pessoal está vendo essa aula gravada, a data de entrega é dia 20 de março, tá bom? Até as 23h59. Aqueles alunos que são de matrícula posterior podem entregar isso até a N1, até a prova, tá bom? Eu devo focar muita coisa da prova no material que eu estou mostrando para vocês de aula. Então, não vou tirar a prova, não vou tirar nada do arco da velha de dentro do material, tá? Eu devo tirar muita coisa que a gente viu aqui. Beleza? A outra coisa, nós não teremos trabalhos nessa disciplina, tá bom? Nós não temos tempo. Infelizmente, nós começamos um pouco tarde, estamos em cima da hora praticamente, e nós não temos tempo para desenvolver trabalhos em cima de inteligência computacional, tá bom? Então, infelizmente, nós não teremos trabalho nem para N1 e talvez nem para N2. Eu devo verificar isso no começo do segundo semestre, mas provavelmente nós não teremos. Então, vai ser somente os relatórios e a prova. Beleza? Muito bem. Então, manda o relatório para mim, o assunto do relatório é esse aqui, tá? Vou aguardar os e-mails de vocês. Está aqui meu e-mail. Qualquer crítica e sugestão que vocês queiram colocar, algum vídeo que vocês tenham visto que explica talvez um pouco melhor ou mais claro. Eu achei aquele vídeo bastante ilustrativo. Reforço. Se não ficou legal na gravação do Team, gente, corre lá no YouTube e assiste o vídeo, tá bom? Vai ser bastante importante para vocês. Beleza? Então tá, eu vou encerrando. Em nome da Uniderp e da Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço que vocês continuem se cuidando. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Então, um grande abraço. Tudo de bom para vocês e até uma próxima aula, gente. Fui!